Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente terça-feira para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações do Verdão nessa preparação para jogar contra o Fluminense nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, jogo que vale a liderança da competição, até porque o Fluminense está empatado também com o mesmo número de pontos do Verdão. Estou trazendo um corte com essas informações, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Quem também joga amanhã é o Palmeiras, vai receber o Fluminense. O jogo acontece na Arena Barueri, o jogo será com transmissão da TV Globo, a partir das 9h30 da noite. Eu vou trazer o Zé Renato Ambrosio, que está lá na Academia de Futebol, para falar um pouquinho desse começo de Campeonato Brasileiro com a marca do Palmeiras, né, meu amigo? Sempre larga bem. Joana, tudo bem? Oi pra você que tá ligado com a gente no Taon. Conversávamos disso mais cedo na redação, né? Essa marca que o Abel Ferreira traz nas suas equipes no Palmeiras, que invariavelmente largam bem no Campeonato Brasileiro. Nesse ano o time está invicto na competição, tem 2 vitórias e um empate. No ano passado foi a mesma coisa, o time ficou invicto nas 5 primeiras partidas do Brasileirão. E mesmo quando perde ou derrapa nesse começo, acaba emendando uma sequência importante. Em 2023 foram 12 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, ainda nesse comecinho de competição, o que mostra essa consistência de um time que costuma brigar, largar bem e chegar em condições também de brigar pelo título. Esse jogo de amanhã contra o Fluminense é importante porque os dois times têm campanhas quase semelhantes no campeonato, né? Dividem ali a mesma pontuação, 2 vitórias e um empate, 7 pontos, e jogam aqui em São Paulo, onde o Palmeiras, mesmo não jogando na sua casa, o jogo é em Barueri, a arena do Palmeiras segue ali recebendo shows e numa fase final de troca do gramado, mas em São Paulo, o Palmeiras tem um retrospecto importantíssimo contra o Fluminense. São 30 jogos pelo Campeonato Brasileiro, recebendo o Fluminense como mandante no estado de São Paulo, 20 vitórias e 4 empates. Claro que isso são números que servem para inspirar, não são definitivos ali na partida, mas mostra como o Palmeiras costuma se sair bem nesse tipo de ocasião, mesmo quando joga numa casa emprestada. Sobre o time, Joana, a expectativa é que o Abel Ferreira repita a mesma escalação da equipe que derrotou o Capivariano e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Ele tem todos os titulares à disposição. Com isso, Alan, Maurício devem fazer essas funções ali de ataque nas pontas. E o Arias, que a gente tanto tem falado, deve ser uma opção para o segundo tempo, ou como no banco de reservas, passou pelo Fluminense, uma contratação importante do Palmeiras para essa temporada. É um time com muita ambição do Palmeiras, pronto, preparado e com essa marca importante de começar bem para tentar terminar bem também o Brasileirão. Amigo, eu vou te falar que o Abel gosta tanto de surpreender na escalação que eu não ficaria surpresa se o Arias começasse jogando. Não ficaria. Agora, como é que ele vai montar os quebra-cabeça? Ele tira o Alan mesmo, mantém o Maurício, ele vai pro lado esquerdo? Aí eu já não sei. Mas a gente conhece o homem, né? Sabe que ele gosta de surpreender. E tem essa questão emocional também do Arias, jogar contra o Fluminense. Não sei se vai ser usado de alguma forma. Muito obrigada, meu amigo. Arias titular, já dá pra dizer isso? Ou será que o Abel pode pensar ou surpreender de alguma forma? E aí, Lu, PVC, Júlio, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o jogo de amanhã é o mais aguardado da rodada, né? O reencontro de John Arias com o seu ex-clube, onde foi vitorioso, deixou uma história muito bonita. Pelo que o Abel mostrou contra o Capivariano, colocando o Arias só por volta de 15 minutos, ele disputou, é difícil imaginar que o Arias seja titular no jogo de amanhã, mas claramente o Arias será utilizado nos vídeos que o Palmeiras disponibilizou para os torcedores assistirem no canal oficial do clube. Dá para ver um pouco do desempenho do Arias nos treinamentos e ele já parece muito bem entrosado, porque na época de Fluminense, quem acompanhava o dia a dia do clube dizia que o Arias era um atleta muito tímido, extrovertido, que até tinha dificuldades para conversar com a imprensa, com os colegas. E no Palmeiras, o entendimento da direção do clube é que desde que ele chegou ao Palmeiras, é um jogador muito mais maduro, que sabe o que quer, que não fugiu de nenhuma resposta na sua coletiva de apresentação e já está muito bem ambientado com os demais companheiros. Lembrando que o Palmeiras tenta essa contratação do Arias há um bom tempo, né? A presidente Leila Pereira foi uma das grandes responsáveis para o jogador retornar ao futebol brasileiro. Então, vive uma grande expectativa, Lu, e eu já ouvi internamente no Palmeiras que eles esperam o Arias
melhor do que ele já fez no Fluminense. E ele no Fluminense já foi muito bem. Vai ser Arias titular ou será que não? Pelo que a gente viu contra o Capivariano, foram poucos minutos em campo, mas já mostrou aquela qualidade que a gente conhece. Levou o pênalti. E não foi o primeiro toque dentro da bola. Eu vi gente falando, foi o primeiro toque dentro da bola. Não foi. Ele pegou a bola no lado direito, deu um toque curto, depois na jogada seguinte ele vem pelo lado esquerdo e sofre o pênalti. Não tem uma informação precisa de dentro da academia de futebol de que aconteça isso, tá? Eu acho que ele vai ser titular amanhã. Também acho. Você acha? E acho porque ele vai fazer algo. Embora eu ache que o São Paulo vai poupar mais o time do que o Palmeiras vai poupar, o Abel vai fazer mudança no time para preservar para o jogo contra o São Paulo alguma coisa. Tipo o Bruno Fux no Murilo. E aí o Arias entra num dos dois meias, ou o Maurício ou eu ia te perguntar justamente isso. Porque contra o Capivariano ele entra no lugar do Alan. No lugar do Maurício? Pode ser no lugar do Maurício. Eu acho que para plano da temporada tá claro que é no lugar do Maurício, né? Que ele joga. Mas claro que isso vai ser analisado e observado de acordo com o adversário, semana a semana e tal. Agora tem tudo a ver o Arias jogar esse jogo, né? É um jogo contra o Fluminense, é um jogo para soltar o cara, conhece os jogadores adversários, já treinou contra todos eles, sabe quem é, não precisa estudar, né? Esse lateral aqui é melhor se você fechar, driblar para fora ou driblar para dentro. Não, ele já conhece, já sabe tudo, sabe melhor do que a comissão técnica do Palmeiras. Obviamente chegou em forma. Melhor que a comissão técnica do Fluminense. Melhor também. E como é na Arena Barueri, não tem também uma possível animosidade no estádio, né? Não, tem tudo. Caso, né? Por ele ter vindo ter voltado ao futebol brasileiro para o Palmeiras e não para o Fluminense, poderia ter ali algum clima chato, claro. Mas vai ser na Arena Barueri, é mais tranquilo. E também não tenho informação, assim como o PVC, estou ouvindo vocês falarem. Mas para mim, acho que é Arias e mais 10 amanhã. Não, eu tentei, mas a informação que vem do Palmeiras é só o Abel sabe o que vai acontecer amanhã. Então não tem como ter certeza. Eu tenho impressão porque ele vai ter que mexer no time e ao mexer no time ele vai acabar encaixando o Arias. PVC, vamos ver mais de como Arias pode se encaixar no Palmeiras? Vou falar um pouco do que a gente falou ontem, tá? A gente vai abrir por como ele jogou. Latifi, você dá uma licencinha, um minutinho, tá? Já rapidinho, volta. já volta já, Latifi. Em tese, ele entra aqui, no lugar do Alan, Maurício ali, pode ser o Alan do lado de lá, pode ser o Arias até do lado de lá, do lado esquerdo, mas o Arias jogava aqui no Fluminense. Em tese, ele disputa a posição com o Alan, exceto pelo fato, o Júlio não estava aqui ontem, que o Abel quer polivalência. E então você pode ter... mas vai tirar o Flaco do time? Não vai tirar o Flaco do time, mas dependendo do jogo você pode mudar. Você pode jogar o Flaco de centroavante se o Vitor Roque não jogar, pode jogar o Andrés Pereira para frente, jogar o Lucas Evangelista como segundo volante. O Arias pode jogar do lado esquerdo e o Arias pode jogar, aí vamos voltar para um pedaço das eliminatórias em que ele jogou na Colômbia de uma maneira totalmente diferente do que jogava no Fluminense. Ele jogava assim. Pela esquerda, né? Meia esquerda num 4-3-3. Não foi a eliminatória inteira que a Colômbia jogou assim. Essa formação é da vitória da Colômbia sobre a Argentina no primeiro turno das eliminatórias. Jogaram Munhoz, Mosquera, Lucumí, Mojica, Lerma, Richard Rios, Arias, Rames Rodrigues, Luiz Dias, Campas. E o Arias era meia esquerda num 4-3-3. Ou seja, ele tinha capacidade tática para marcar, ocupar espaço e ser o meia criativo, mais avançado do que o Richard Rios. Mas o Rames vinha para a direita e o Arias era o meia esquerda. Então, ele vai oferecer essa característica que o Abel gosta tanto. Jogar em funções diferentes, de acordo com o adversário e, claro, com o treinamento que o time vai fazer. O Abel gosta disso e precisa disso, mas ele pode ter uma posição um pouco mais encaixada, não? No sentido de... uma final no mundo ideal, o Arias joga aqui no lugar do Maurício. Ele pode jogar do lado esquerdo. Ele jogou no Santa Fé na esquerda. Porque a gente fala, ele veio de um clube pequeno da Colômbia, veio do Patriotas, mas ele jogou emprestado no Santa Fé e aí quem vendeu pro Fluminense foi o Patriotas, mas ele estava no Santa Fé, o último clube dele na Colômbia. Ele não jogou em muitos momentos pela esquerda, PVC? Jogou mais pela direita, porque jogava... O time da Libertadores era Arias, Ganso e Queno.
O PVC. Só que o Diniz tinha aquela coisa de time circular muito, se aproximar, né? Os jogadores se aproximavam um do outro. A impressão que eu tenho aí até jogo a pergunta pro PVC e pro Latifi, que são super informados ali dos bastidores do Palmeiras, mas a impressão que eu tenho é que a gente tá chegando perto de que a dupla Flaco-Vitor Roque se desfaça. Eu acho que é a Copa do Mundo que vai desfazer, por causa da possível venda do Flaco. Não tô nem falando da saída, tá? Porque assim, eles não jogavam juntos, né? Era um ou outro. E aí, aquele jogo contra o Universitário. No Peru, pela primeira vez eles jogam juntos. O Palmeiras ganha de 4 ali, né? Nas oitavas já da Libertadores. Ele jogou contra o Bolívar. O Flaco jogou um partidaço contra o Bolívar em La Paz antes. Também. Não, mas dos dois juntos? Tô falando dos dois juntos. Acho que o primeiro jogo os dois são titulares juntos. Acho que é contra o Universitário no Peru. E o Palmeiras ganha de 4 e nunca mais se desfaz essa dupla. Sim. Mas é isso mesmo. Porque dá um encaixe ali, aí o Abel começa a usar. Eu acho que esse encanto foi se quebrando ao longo do segundo semestre no ano passado. E você acha que não pode ser fase? Pode ser um monte de coisa. Mas também pode ser que o Flaco Lopes ele é mais centroavante do que um camisa 10. E em muitos momentos ele ficou... Eu acho que o Flaco Lopes caiu de rendimento, não tanto o Vitor Roque. Depois da eliminatória que ele foi para a Argentina. Mas no também, começo, eu não tô nem querendo entrar nisso. Mas no começo desse ano ele tem 5 gols e 2 assistências. Sim, mas em algum momento ele, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, quando ele faz um gol super importante da vitória em Itaquera, ele não estava jogando bem. A torcida estava pegando no pé. O Vitor Roque que foi substituído ali. Sim, sim. Mas eu acho que o Flaco vai acabar em algum momento saindo desse time ideal do Palmeiras. Você acha, PVC? Eu acho só, eu não acho que vai sair agora no momento ideal, mas o que eu estava falando com o Latifi ontem, quando você fala, é absurdo pensar em tirar o Flaco do time, mas um ano atrás era absurdo pensar em colocá-lo como titular no 10. Ninguém pensava na dupla, né? E ainda falavam, né? O Abel tá demorando a perceber que tem que pôr a dupla, que eles têm que jogar juntos, o Abel tá teimoso, aí uma hora colocou e as coisas deram certo. Latifi, quero te ouvir considerações finais para a gente encerrar esse de primeira de hoje. Lu, essa questão do Flaco é que o Palmeiras tem 2 jogadores que despertam interesse de fora e tendem a ser vendidos na próxima janela, que é o Flaco Lopes e o Alan. Lembrando que o Palmeiras tem uma meta bem robusta de vendas, né, 400 milhões para esse ano, e esses 2 jogadores seriam os 2 que o Palmeiras teria em vista um dinheiro a mais a receber. E aí, óbvio que é uma questão, só que o Palmeiras... também pensa que isso depende muito de uma convocação ou não do Flaco para a seleção argentina, né? Porque se o Flaco não é convocado para a Copa do Mundo, a valorização que se espera talvez não aconteça, e aí seria mais interessante o Flaco seguir no Palmeiras. Então, hoje, o cenário atual é mais o Arias jogando de pé trocado do lado esquerdo para manter a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque, do que tirar um dos 2 do time para colocar o Arias e o Alan juntos, o Alan de 10, como já foi citado. Então, o jogo de amanhã vai deixar um pouco mais claro pra gente o que o Abel tá pensando pra ele. Você que tinha falado do Rômulo? A do Rômulo é o seguinte, o Palmeiras tem os direitos do jogador. Ele tinha sido emprestado pro Ceará, aí ele volta, e aí nesse Paulistão ele vai pro Novo Horizontino, né? Ele é emprestado pro Novo Horizontino. E aí nesse Paulistão ele se valoriza. Ele ganha status e tal, e o Palmeiras sabe que ele começa a despertar interesse. Então assim, o Palmeiras vê com bons olhos uma venda do Rômulo, fazer caixa com o Rômulo. Tem algumas sondagens, mas eu mandei mensagem ontem para uma pessoa do Palmeiras que me disse o seguinte, não tem proposta, mas se chegar a proposta o Palmeiras vai avaliar a venda. Então esse é o status da parada. O Rômulo, que fez um dos gols que classificou o time para a semifinal do Campeonato Paulista, agora vai pegar o Corinthians no sábado, que aliás já saíram as datas, né? Ontem teve o conselho técnico, é sábado, 8h30, Novo Horizontino e Corinthians, e domingo, 8h30, na Arena Crefisa, o clássico Palmeiras e São Paulo. Então, assim, uma venda não está descartada pelo Palmeiras tendo um bom negócio para o jogador, sendo um bom negócio para o Palmeiras e o atleta. Infelizmente, eu falo isso infelizmente porque eu acho o Rômulo muito bom jogador mesmo. Acabou que não deu certo no Palmeiras, não conseguiu se adaptar.
teve poucas oportunidades, teve pouca sequência, ficou muito tempo na reserva. E é um jogador que precisa de tempo, né? Precisa de... Porque nem no Ceará ele conseguiu ter essa sequência. No né? Ceará também não conseguiu. É. Então é um jogador que lamentavelmente não conseguiu mostrar o seu bom futebol do Novo Horizontino no Palmeiras. Ele fez o gol, né, contra o Santos. Foi o primeiro gol. Foi o primeiro gol. Aquele erro do Neymar, aí o cruzamento por meio da área e ele chapa pro gol. O Nino tá perguntando aqui, ó. Nino, lá do Zenit que tá perguntando? Não, Nino Hipólito. Nino, será que é da família Hipólito? Será que é o Nino disfarçado no chat querendo saber sobre ele? Sobre ele mesmo? Fala do Arias, por favor. O Arias colombiano, ele tem... não, aí é aqui, ó, tem informação se ele vai ser titular quarta e no domingo. Quarta contra o Fluminense, eu duvido. Eu acho que... Ele jogou 15 minutos, né? Assim, conhecendo o Abel Ferreira, é difícil uma mudança assim, né? É aos poucos. Pois é. Que o Arias vai ser titular, todo mundo sabe que o Arias vai ser titular. Mas assim, não é chegar e tipo, opa, camisa de titular, bora pro jogo. Tem uma competitividade que o Abel e que a comissão técnica naturalmente criam. Assim, o Endrick chegou e já virou titular? Acho que até demorou, né? O Estevão chegou e virou titular? Não. Fala um jogador que chegou de fora. Esses são da base, né? Fala um jogador que chegou de fora. Vitor Roque. Vitor Roque chegou e foi titular logo de cara? Vitor Roque foi. Mas qual era o centroavante que tinha antes? Era necessidade. Não tinha. O Flaco Lopes chegou e virou titular? Não virou. Demorou. Mas não era o status e tal. O Carlos Miguel chegou e virou titular? Também não. Então, assim, é muito da metodologia do trabalho do Abel. Eu só fiquei curioso. E ele joga na posição do Alan, né? Isso que eu ia perguntar. Qual vai ser o encaixe? Joga uns dois. O Arias... Roda é o Maurício. Mas aí não vai chamar, como ele falou, de Pardal? Que ele brincou? Ele faz isso, o Abel sabe passar recado. Ele gosta, né? Ele sabe passar recado. Agora, a curiosidade que eu tenho é pra ver se ele, pra jogar contra o São Paulo, não vai mudar o time. Por quê? Porque eu não sei se... Aí é um bom debate pros programas aí com os nossos comentaristas e fazer as análises. Tá. A gente tem elogiado muito o meio de campo do São Paulo. Com o Bobadilha, com o Marcos Antônio e com o Danielzinho. O meio de campo do Palmeiras, assim, sem os volantes e com mais homens ali de frente, ele deu muito certo, mesmo no ano passado, contra a LDU e contra as equipes menores. Sim. Nos jogos mais importantes, esse meio de campo acabou dando espaço para outras equipes. Então, eu não sei se o Abel pensa em alguma coisa diferente para o confronto contra o São Paulo. Eu não sei se só Marlon e Andréas no meio de campo dão conta. Eu acho assim que o meio campo do São Paulo... Ele joga com três atletas, teoricamente, de saída de bola. De passe e saída. Que é o Bobadilha, o Demian, que é o Marcos Antônio e o Danielzinho. Motorzinho, motorzinhos ali. Pá. Já jogou assim, já jogou com esse time lá em Barueri. E o Abel não mudou o time. Não mudou, é verdade. Então, assim, e o São Paulo fez um bom jogo, a gente falou aqui. Eu não imagino o Cauli entrando nesse time e sendo mais ofensivo. Eu acho que ele vai manter essa espinha desse meio campo. E aí com o Lucas, com o Luciano e Caleri. O Lucas ele tá atuando um pouco mais aberto. Vai ser bom esse jogo, hein? O Lucas ele tá jogando como ponta, como aquele cara de velocidade, aquele cara de explosão, que ele tá recuperando a condição dele. Eu não entendo que ele vá... Assim, para mim, se o Crespo meter 3 zagueiros no clássico de domingo, eu acho que ele vai estar errando. Eu acho que ele tem que manter esse time que está dando certo. Com 4 jogadores. E será que... Eu acho que no meio da semana, contra o Coxa... Curitiba. Então, eu acho que ele tem que meter o Cauli. Mas você acha que ele vai mexer no time? Eu acho que ele tem que mexer. Crespo? Eu acho que ele tem que mexer. Porque o Abel não tem que mexer. E aí, o dilema do Abel é o mesmo dilema do Crespo. E eu acho que o problema do Abel é maior do que o problema do Crespo. Em que sentido? Porque assim, o Coritiba não chegou nem nas finais do estadual. Eu não sei como é que o Coritiba está. Vou estar falando aqui divagando. Mas eu acho que o Fluminense está muito melhor do que o Coritiba. Mas vai jogar em casa. O Fluminense é difícil jogar contra o Fluminense. Muito. Então eu acho que assim, vale o quê? A liderança do campeonato.
Então, por exemplo, se o Fluminense... Mas pro São Paulo também vale, né? Então, por isso que eu tô falando, pros dois times vale a liderança. Pros três, pro Flu também. Se o São Paulo ganhar do Coritiba e os dois empatarem, o São Paulo vai passar os dois times. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão contra a equipe do Fluminense às 21h30 desta quarta-feira, com transmissões aí da TV Globo, Premier também. Estou trazendo aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder da competição, 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos. E o Fluminense também tem a mesma campanha, está com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate, ou seja, confronto direto pela liderança da competição. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Fluminense, Campeonato Carioca e também Brasileirão aí misturados. São 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Fluminense vive um momento muito bom com o treinador Zubeldia. O último confronto que eles tiveram no final de semana contra a equipe do Vasco, jogando no sintético do Engenhão, eles venceram pelo placar de 1-0. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e a equipe do Fluminense. São 2 vitórias do Verdão, 2 vitórias do Fluminense e 1 empate. Esse empate foi o último jogo que eles se enfrentaram na temporada passada, jogando no Allianz Parque pelo placar de 0-0. Enfim, jogo difícil contra a equipe do Fluminense. O Fluminense é uma das melhores equipes do futebol brasileiro nesse atual momento, juntamente com o Palmeiras, em relação de desempenho, se você comparar com as grandes equipes do Campeonato Brasileiro. Ou seja, jogo difícil, o sistema defensivo do Fluminense é muito interessante, Zubeldia conseguiu arrumar, então vai ser um grande desafio do Verdão, mas o nosso ataque também é muito poderoso. Enfim, se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!